tem uma palestra, mais um pouco de conhecimento, né? Nós vamos falar um pouquinho, porque fala muito em espiritismo, cristianismo, e como que ele surgiu, como que toda essa influência teve, até chegar em Kardec e fazer essas codificações do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como que Cristo surgiu na Terra e o porquê? Quem foram os protagonistas, os precursores de tudo isso aí? Foi meu trabalho no tema da minha faculdade lá, Imortalidade da Alma segundo Platão. Sócrates e Platão foram espíritos escolhidos não, eles foram, se autopromoveram a vir à Terra e determinar a vinda de Cristo para cá. Desde lá na Antiguidade, no século 6, 4 a.C., certo? Aí nós vamos fazer uma articulação entre o Espiritismo e a filosofia, que está muito presente dentro do Espiritismo, certo? Eu vou ler um trechinho aqui, ó. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. De fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele dessa seita e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem o súbito. As que assentam sobre a verdade dentre teus precursores, que lhes proporam parcialmente os caminhos. Depois, chegando ao tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos de reuni-los no corpo da doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer encontra espíritos dispostos a aceitar. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi precedida muitos séculos antes de Jesus, de Deus essênios, tendo como principais precursores Sócrates e Platão. Se a gente pegar a doutrina espírita, quando ela foi decodificada por Kardec, toda essa parte de ética, moral, naquela época os gregos eles já faziam essa parte, certo? Então eles já tinham uma ideia, então eles foram os precursores, eles foram se abrindo caminho para Jesus reencarnar aqui na Terra, tá? O que é que seria uma ética? Ele vem do grego, escrito ethos, que significa analogicamente o modo de ser, ou caráter, enquanto forma de vida também adquirida e conquistada pelo homem. Estatue princípios e valores que orientam pessoas à sociedade. Uma pessoa é ética quando se orienta por princípios e convicções. Dizemos que tem caráter de boa índole, certo? Aí tem na imortalidade da alma, como o Espiritismo sempre fala, Platão naquela época ele já discutia esse assunto, entendeu? Então a imortalidade da alma para nós não é uma coisa muito nova, isso já vinha sendo estudado por eles lá na antiguidade. Quando Platão fala o homem é a sua alma, então ele já fala que existia dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Ou seja, inteligível é a nossa verdadeira pátria, é o que o Espiritismo fala, é o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. O mundo sensível seria o mundo material, que seria o mundo, quando o Espiritismo fala o mundo material, que seria a matéria, que é a Terra. Seria uma grande escola de aprendizado, onde o Espírito ele vem para aprender e sanar débitos das suas últimas reencarnações. Então tudo isso já era discutido naquela época, bem antes de Cristo. Então Cristo ele veio mais para quê? Para ordenar e coordenar essa outra parte. Então ele já tinha uma preparação de caminho, desde a época da Roma Antiga, da barbárie, essas coisas que aconteciam lá. E tanto as teorias platônicas como socráticas, ela influenciou em muito a religião cristã e o Espiritismo. Só que o Espiritismo é dito como uma religião. Ele não é uma religião, ele é uma doutrina, é uma coisa que você estuda, certo? A religião é uma coisa, você não sei o que, uma religião católica, uma coisa que religa a Deus, nada.
certo? O Espiritismo, ele vem o quê? Ele vem para quê? Para ele ensinar. É uma doutrina, como diz aqui, ó. É uma doutrina, aquilo que se ensina. Entendeu? Então, quando Kardec fez toda aquela decodificação na Idade Moderna, né, quando passou a Idade Medieval, todo mundo fala que era uma religião, mas o certo seria uma doutrina, é aquilo que se ensina. Ou seja, todas as obras de Kardec, ele veio para quê? Para nos orientar o nosso caminho. O Espiritismo é isso. Ou seja, ele veio para ensinar a gente a ser pessoas boas, ser pessoas com caráter. É aquilo que já pregava lá na época da Antiguidade. Então, se a gente pegar a história da Antiguidade, da filosofia, até chegando no Espiritismo, a gente vai ver que tem uma ligação muito grande entre os dois. Uma que Kardec, antes de ser Kardec, ele era um pedagogo. Entendeu? Então, ele, com a sua perspicácia, ele deve ter sido um espírito que nem os outros, que foi escolhido, né, que teve essa missão de vir aqui e codificar tudo isso para nós. Entendeu? Então, se a gente pegar toda essa parte da filosofia antiga e juntando com o Espiritismo, tudo se interliga, tudo se intercala, tudo se articula, tudo é uma coisa só, certo? Então, ou seja, os dois já vieram acostumando a humanidade para chegar nessa questão que é a doutrina espírita hoje, certo? A alma, ela se transfia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ela. Então, a imortalidade da alma é uma coisa que já se discutia lá. Depois, com o tempo, ela foi se aperfeiçoando essa discussão. E se discute até hoje. E até hoje, para nós espíritas, a gente acredita nem tanto, mas até hoje ela é um desafio. Ela é uma coisa que se a gente for prestar atenção, não é uma coisa cientificamente comprovada ainda. Mas eu acho que daqui para frente, como está se pegando muito nesse ênfase da doutrina, isso um dia vai se comprovar. Talvez seja porque a gente não é capaz de entender isso ainda. Certo? Não digo nós aqui, mas a grande humanidade. Tá certo? A grande humanidade não entende isso. Será que existe essa vida após a morte? Tudo aquilo que Cristo ensinou para a gente, da ressurreição, que não é uma ressurreição, uma reencarnação. Você vem reencarnar aqui para se aperfeiçoar, porque é uma grande escola, né? Uma grande escola de diferentes pessoas, diferentes alunos, mas que Deus tratou de um jeito de ser todo mundo perante a Ele igual. Está entendendo? Ou seja, Deus é o grande professor. Ele tem essa grande escola que é o nosso mundo hoje. Só que os alunos deles é um diferente do outro. Como é que ele vai distinguir isso? Por isso que cada um segue um caminho, né? Que tem o livre-arbítrio para você estar seguindo esse caminho. Mas a grande discussão é essa. Por que lá na antiguidade se discutia muito isso aí? Entendeu? E nunca se teve, e era uma coisa assim tão, naquela época banal, mas por que esses dois elementos que foram, se autopromoveram a vir aqui para seguir, para trazer esse caminho? Ou seja, Platão ele fala muito em educação. Ou seja, o mundo, a humanidade só vai evoluir pela educação. Se a gente pegar a passagem da nossa expiações de prova para a regeneração, como eu já li em alguns livros, o mundo ele vai se regenerar por outro, pela educação. Não tem outro acordo. Quando diz que quando Emmanuel já reencarnou aqui no mundo, ele vai ser um grande educador. Então, se naquela época a ética e a moral, os bons costumes já se prevalecia dentro de uma norma, né? Ou seja, o conhecimento traz isso, porque Sócrates fala que, quando ele diz aqui, ó, na introdução, vocês podem ler, pegar e ler, ele fala que quem tiver mais conhecimento, o conhecimento ele adquire a pessoa ser mais equilibrada, ser uma pessoa mais racional, ser uma pessoa que quando ela vai tentar dar um passo, ela vai pensar antes de dar esse passo. Ou seja, o conhecimento para ele é onde você começa a errar, você erra, mas você erra bem menos. E hoje se discute tudo isso na educação, que hoje nós temos que ser
ter o conhecimento, ser pessoas educadas, para ser pessoas mais equilibradas. E se a gente vê hoje a humanidade hoje, nessa época contemporânea, não é assim. Né? A educação está totalmente abolida, de lado, porque as pessoas não querem ter o conhecimento, não querem se educar. Mas não tem outro jeito. Para a gente ser pessoas melhores, a gente tem que seguir tem que ser pessoas educadas. Ser educadas no termo que você tem que ter o conhecimento. E a doutrina espírita é isso aí, aquilo que te ensina, é que ela te traz o conhecimento. Esse conhecimento é o que Cristo veio trazer para nós, o conhecimento da humildade, certo? O conhecimento do amar o próximo. É isso, foi isso tudo preparado. Se a gente pegar naquela época e começar a ler o que Platão e Sócrates fez como conhecimento, ser uma pessoa ética e boa, ele já preparou um caminho para que Cristo viesse reencarnar após eles tantos séculos depois e falar o quê? Ele vai trazer um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de você ser uma pessoa boa, só ética, mas dentro do que? Amar o próximo, solidário, fraterno. Tanto um como o outro nunca escreveram nada, nem Sócrates e nem Cristo, mas eles ensinaram coisas para nós. Quando eu comecei a estudar filosofia, eu peguei esse gancho lá e eu fiquei bem atento nisso, né? Porque ele traz o conhecimento para nós de uma forma, né? Sem escrever nada, porque todo mundo esperava dos dois o quê? Principalmente em Cristo, que ele chegasse aqui no mundo, reencarnasse, fosse um rei, cheio de poder, pegasse as armas e derrubasse aquele que tinha o poder. Não, ele tinha o poder só da palavra, mas não disso. Certo? E tanto um como o outro foram condenados por causa disso. E quem condenou eles? Nós mesmos. Verdade é essa? Quem sabe que nenhum de nós não estava naquela época lá, gritando naquilo lá que ele falava na luz da crucificação dele. Então, se a gente pegar e começar a ligar uma coisa que eu fiz isso, essa ligação, se a gente pegar esses dois filósofos que estão na introdução do Espiritismo aqui, e pegar o Espiritismo em si, e aquilo que Cristo veio trazer para nós, está tudo interligado. Está tudo assim, está tudo amarradinho. Por isso que eu acredito muito que Deus, ele faz a coisa certinha. Ele começa de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. Não tem oscilação. Tudo aquilo que ele protagonizou naquela época, ele vai preparando o caminho para nós mesmos se adequarmos a isso e aprender aquilo que quer. Porque ele dá essa abertura também para você aprender se você quiser. Que é o livre-arbítrio, que todo mundo fala, a vontade de você escolher. Só que tem aquela vontade, você escolhe o seu caminho, você é dono dos seus atos. Você é dono daquilo que você vai sofrer por aquilo que você fez. Não é ninguém que vai sofrer por você mesmo que vai. Isso ele vem ensinando conforme o tempo vem passando. Certo? E nunca, a pessoa às vezes não se atenta nesses pequenos detalhes de como se influencia. Como que Kardec chegou em tudo isso aqui? Como que Kardec chegou em toda essa codificação dele? Quem influenciou ele? Ou seja, ele pegou estudos lá na antiguidade e veio trazendo para ele. E isso fez com que ele intuísse, fez com que ele despertasse nele e fez com que ele fizesse isso aqui. Isso aqui é uma obra, as obras dele é totalmente dentro de uma ética, dentro de uma moral. O que o Espiritismo é? É ética e moral. Ela vai ensinar a gente, aquele que quer aprender, é claro, a ser pessoas boas, a seguir esse caminho. Vocês estão entendendo? É o que fazia lá Sócrates naquela época. Ele ensinava a juventude a ser uma pessoa questionadora e seguir os seus caminhos. Conhece-te a ti mesmo, reforma íntima. Certo? Tem uma pergunta pergunta 919 do Livro dos Espíritas, que é bem claro. Qual é o reino aqui, ó? Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamentos do mal, ou seja, os vícios da humanidade? Isso que a gente mesmo faz. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio da antiguidade? É quem protagonizou a vinda de Cristo para cá. Quem preparou todo o caminho para ele vir para cá. E
se a gente pegar um pelo outro, como eu já disse, tem muita ligação entre um e o outro. E agora, quem foi que escreveu essa frase para Kardec? Foi um outro filósofo, Santo Agostinho, que era um filósofo católico. Também tinha muito a ver com essa parte. Então a filosofia hoje, a gente estuda ela certinho, né? A gente começar a ler um pouquinho a introdução desde o comecinho. Eu fui numa palestra do Orson Peterson uma vez lá na galeria, eu falei assim, vocês não tem que começar a ler o livro do primeiro capítulo, tem que começar a ler desde a orelha até a introdução, para você entender o que ele está falando lá no final, certo? Quando Platão fala, o homem, lá, Platão diz, o homem é a sua alma, ou seja, a alma é tudo, é o nosso pensamento, é aquilo que é imortal, certo? Aí o Espiritismo fala, diz a alma, diz o Espiritismo que é a alma que conduz as ações do corpo, ou seja, sem a alma o corpo não é nada, é o que Platão está falando. Platão, ele fala em termos de educação. O que é a doutrina do Espiritismo? É a educação, é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vem nos ensinar. É um livro educativo, certo? Isso é uma doutrina, é aquilo que me ensina. Sócrates, conhecimento, faz com que o ser humano passe a ser mais equilibrado pensando em antes de agir. Ou seja, quanto mais conhecimento você tiver, mais equilibrado vai ser. Entendeu? Quando o Sócrates falava ignorante, ele fala não ignorante de você ser uma pessoa violenta. Não, ignorante de você não ter o conhecimento. Ou às vezes você está conversando com alguém e você fica às vezes boiando alguma coisa que você não tem o conhecimento. Então ele fala isso para nós também. O Espiritismo ele traz o que? A luz do conhecimento para nós. São essas obras, né? Entendeu? E aí ele fala assim, a mudança do grau do planeta, que é de grau, que é de evolução, acontecerá por meio da educação, ou seja, sairemos de expiação de prova para a regeneração. Já se discutia isso na Grécia Antiga de Platão. Em suas tentativas ele colocava a ética e a educação como protagonistas de se melhorar a humanidade, pois foi aluno de Sócrates. Então se a gente começar a pensar e começar a ler um pouquinho as obras de Kardec, a filosofia ela está muito ligada junto com o Espiritismo. Entendeu? É uma coisa. Quando eu comecei a fazer meu trabalho de imortalidade da alma, meu professor falou assim para mim, cuidado para misturar o kardecismo com aquilo que você acredita. Então lá eu tive que burlar algumas coisas e não falar, porque senão a gente não te aprova, né? Mas a gente aqui abertamente a gente pode falar, entendeu? Porque lá naquela época, imortalidade da alma já se era discutida desde a época de Pitágoras. Pitágoras já falava em reencarnação, em outro mundo. Platão só pegou e aperfeiçoou isso. De que forma? Porque ele já veio com essa missão de passar isso para a humanidade. Ele já veio com essa missão. Essa era a missão dele. Já preparar o caminho para esse homem que nasceu. Todo mundo fala que nasceu dia 25 de dezembro, que é Jesus Cristo. Então vocês veem como a história ela conta de uma forma bem linear, não tem muita oscilação. É aquilo e aquilo. Ou seja, um vem, prepara o caminho para você vir, depois Jesus preparou o caminho para Kardec fazer a terceira revelação, que é as obras do Espiritismo. Certo? Que ele vai te trazer o que? Dentro de uma ética moral, onde vai te conduzir a ser uma pessoa boa. Por meio do quê? Por meio do conhecimento. Por meio da educação. E às vezes eu fico muito triste quando eu estou dentro de uma sala de aula e eu vejo às vezes um aluno meu que não está nem aí com isso. Entendeu? Eu vejo um pai e uma mãe que não vem nem na reunião para saber se o filho está indo bem na escola ou não. Eu com menos de um ano de sala de aula, eu fico triste. Porque eu acho, como nós somos responsáveis pelos nossos filhos, porque Deus deu essa missão para nós, certo? Cada um é responsável pelo filho que está lá, pela uma alma que está reencarnando. Nós temos que conduzi-la ela até o fim, até ela sair do nosso mundo. Esse é o objetivo, ele tem que evoluir também espiritualmente. E hoje a gente vê aí as escolas, na maioria das escolas, a família que não está nem aí com nossos filhos. Não está nem aí com a educação e com aquilo que ele está querendo, com aquilo que a gente está podendo passar para eles. Porque o conhecimento não é só o conhecimento didático, o conhecimento
conteúdo, é outro tipo de conhecimento. É fazer eles enxergar um caminho. E esse conhecimento ele adquire dentro de casa, dentro da nossa família. Porque é dali que ele vai ter o exemplo para ser uma pessoa boa no futuro e conseguir fazer essa reciclagem que sempre é feita no mundo. E às vezes a gente vê crianças aí totalmente alienadas, certo? Sem rumo, porque não adquire nada, porque dentro do nosso contexto familiar não se adquire nada. Porque o mundo se tornou tão materialista que perdeu o lado espiritual, não existe mais o lado espiritual. Né? Na época, não vamos chamar de velho, mas na época que eu estudava, as classes, quando tinha reunião de pais e mães, nossa, super lotado. Né? Você viu um certo acompanhamento. Hoje em dia a gente não vê isso. Então, quando a gente começa a articular as coisas, a gente vê a falta de interesse dos próprios pais e mães, dos próprios pai e mãe, sobre os seus próprios filhos. E com isso o que acontece o quê? Se tornam pessoas acomodadas, tá? Ninguém se preocupa comigo, não fica com me preocupar. Né? Então são coisas que a gente tem que refletir. E essa época de hoje é muito propícia para isso mesmo. Entendeu? Ou seja, ele veio para trazer um ensinamento para nós, preparar um caminho para ele veio, viveu o que tinha que viver, porque ele era super inteligente, preparou o caminho para outro, trazer toda essa teoria para nós. E a nossa prática? Será que a gente está colocando tudo isso em prática? Porque a palavra ética é uma palavra super indefinida. Você pode falar em ética de várias maneiras, mas a essência dela é a mesma. É o nosso caráter. É aquilo que a gente aprende subjetivamente dentro de nós. É aquilo que a gente vai levar para frente. E aquilo que a gente vai ensinar. Essa é a verdadeira ética. Essa é aquilo que se ensinava lá, se ensina até hoje, não mudou nada. É a mesma coisa. Não existe outra coisa. Pode falar que é feio, mas a essência é a mesma. Aquilo que Cristo ensinou pra gente, a essência hoje é a mesma. E a gente não consegue ainda pegar esses ensinamentos e refletir dentro de nós. Nós aqui ainda estamos aprendendo, ainda temos a oportunidade de aprender essas coisas. Mas a gente vê muita gente aí fora que não quer aprender. Que não quer ter esse ensinamento. Certo? Entendeu? Então o que eu queria passar para vocês era isso aí mesmo. Né? Foi um trabalho que eu fiz na faculdade. Quando o seu Mário me chamou, ele pegou até meio desprevenido. Eu falei, vou falar o quê? Aí me veio isso na cabeça. Que é praticamente um conhecimento para vocês, que às vezes muita gente não sabe. Esses dois homens lá na antiguidade, que é muito famoso aí na escola, Platão, nossa, Platão e Sócrates, filósofo. Mas são duas almas super inteligentes, que eu tenho, acho, pela minha intuição, com a certeza que eles devem estar lá, ser um desses assessores de Cristo lá no seu setor angélico lá, certo? Que eles aceitaram essa incumbência de vir aqui preparar um caminho, o ser angélico vir aqui, passar todo aquele conhecimento para nós, certo? E isso foi protagonizando outras coisas também. E a coisa é tão certa que se podia ter Kardec ter lançado isso naquela época medieval, naquela época de todos aqueles conflitos da igreja e tudo mais. Ele veio lançar todo o espiritismo depois. Mesmo assim ainda foi condenado por muitas coisas, queimaram o livro, tudo. Mas está aí, perdurou, o ensinamento está aqui, ó, né? Não mudou nada. O que ele escreveu há tantos séculos atrás, em 1800 e pouco, continua aqui, né? Às vezes é só abrir uma página aqui e a gente lê o Evangelho no lar, eu tiro daqui, muita coisa eu tiro daqui, entendeu? Então tudo é por meio da educação. Se naquela época a educação, hoje a educação também. Olha, gente, não tem outro caminho. Se a gente não obter o conhecimento, a gente não consegue ser pessoas mais equilibradas. Se a gente, às vezes, com um pouco mais de conhecimento que o outro, às vezes a gente perde um pouco a sintonia, você imagina para quem não tem. É uma forma de defesa dele também.
Ele se defende por aquilo que ele não sabe. Mas também será que ele procurou um dia querer saber? Tá? Então agradeço a todos. Se a gente não se vê, um bom fim de ano e um bom Natal para vocês. Tá bom?